Fala galera, tudo bem com vocês? Gostaria de saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Se você já faz parte desse canal, seja muito bem-vindo outra vez. É uma alegria ter você sempre aqui conosco. E se você é novo aqui no canal, encontrou esse link, o YouTube recomendou esse vídeo para você, um amigo, um irmão, o seu pastor, o seu líder enviou esse link da aula da EBD para você, seja muito bem-vindo. Lembre já de se inscrever no canal, deixar aí as suas dúvidas, perguntas, comentários, para juntos nós aprendermos sempre a palavra de Deus. Como vocês sabem, aqui no canal semanalmente estamos com a produção das videoaulas da EBD, aqui a revista dos adultos, As Promessas de Deus, e também a EBD, Escola Bíblica Dominical dos Jovens, estudando aí o maravilhoso livro de Provérbios. Pois bem, queridos, nós estamos com a proposta da lição 5, da lição dos adultos, conforme vocês viram aí na thumb, na capa desse vídeo, e nós hoje vamos estudar um pouquinho a respeito da maior promessa de Deus para os homens. Lembre-se disso. Nós definimos na aula 1 o que é promessa, nós falamos de promessas de Deus para Israel, nós falamos de promessas de Deus para a sua igreja, o seu povo. E nós também falamos na aula passada, vou deixar o link aqui na descrição para você assistir. Depois dessa, se você ainda não assistiu a aula 4, corre lá após a aula 5, falamos de promessa e obediência. Agora, nós vamos falar de algumas promessas específicas de Deus. E nesta feita, nós vamos pensar sobre a promessa de salvação. Logo, falar de salvação é falar da doutrina bíblica chamada no estudo teológico de soteriologia. E eu vou deixar para vocês aqui na descrição também a videoaula dentro da teologia sistemática que falamos aí, aprendemos sobre a doutrina da salvação. Um conteúdo um pouquinho mais aprofundado a respeito dessa doutrina maravilhosa que é a salvação. A lição coloca para nós o texto base de João 5:24. Gente, que versículo maravilhoso. Jesus disse assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se você quiser refletir um pouquinho com a sua sala, você, querido professor que está preparando uma aula maravilhosa, você que é um aluno dedicado que está aqui aprendendo um pouquinho mais para levar lá para ajudar a sua sala, você pode aí trabalhar um pouco esse texto. Por quê? Olha que coisa linda que o apóstolo João escreve dessas palavras de Jesus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, quem acredita que Jesus é o Messias, o enviado do Deus Pai, o Deus Filho, o Deus encarnado, quem crê nessa gloriosa promessa, que é a vinda do Salvador, e ouve a sua palavra, ouve os seus ensinamentos, ouve as suas direções e procura praticá-las, tem aí algumas dádivas que Jesus apresenta. Essa pessoa tem a vida eterna. E isso está ligado à promessa de salvação eterna, passarmos a eternidade, todo o nosso futuro, aquele tempo que há de vir para nós, na presença do Salvador. Também é uma promessa que nós não entraremos em condenação. Paulo fala sobre isso em 1 Tessalonicenses 1, versículos 9, versículos 10, que Jesus veio para nos livrar da ira futura. Toda ira que está reservada, todo juízo que está reservado para o mundo, para a humanidade, que se rebelou contra Deus, todo esse juízo não será aplicado àqueles que têm o Deus Filho Jesus como Salvador. E por fim, passou da morte para a vida. Que notícia maravilhosa, gloriosa. Nós passamos da morte espiritual, de um futuro deplorável, de condenação eterna, para a vida eterna, uma vida abundante, uma vida de verdadeira paz, verdadeira alegria, verdadeira
felicidade na presença do Senhor. Também é colocado na leitura bíblica em classe, na proposta dessa lição de número 5, o texto bíblico de João 3, na conversa de Jesus com Nicodemos, já na sua parte conclusiva ali, dos versículos 14 até o 21, e é interessante que Jesus usa o exemplo, a tipologia da passagem bíblica de Números 21, versículos 4 a 9, onde o povo se rebelou contra Deus, se rebelou contra Moisés, e o Senhor permitiu aí serpentes ardentes, cobras venenosas, a expressão hebraica ali de Números 21 apresenta. Deus permitiu, Deus colocou no meio deles cobras venenosas, e o arraial dos israelitas estava sendo picado, contaminado e morrendo pessoas. Logo, o texto bíblico diz que eles vão até Moisés, pedem para que Moisés ore a Deus para que o juízo, o castigo passe. E aí Moisés vai orar a Deus e Deus estabelece a ordem de que deveria-se fazer uma serpente de metal, pendurar em uma haste, e todo aquele que foi mordido, que estivesse arrependido do seu pecado, olhasse para aquela serpente de metal, ficaria curado e seria perdoado. Nós vemos Deus, é lógico, isso é um ato simbólico, não era para o povo israelita tornar isso um alvo de idolatria, até porque os mandamentos proibiam isso, nós sabemos, mas ali Deus trabalhou com 3 princípios. Escreve aí embaixo nos comentários para você participar dessa aula, escreve aí, Deus trabalhou com 3 princípios. Arrependimento, fé e obediência. Quando nós olhamos para essa lição 5, a promessa de salvação, nós vemos que a proposta de Deus é a mesma. É impossível falar de salvação, e você vai precisar falar sobre isso na aula, sem falar do arrependimento. Por quê? Porque a salvação é como um remédio, é como um antídoto. Agora, um remédio e um antídoto só são usados quando existe um diagnóstico, uma causa, um problema, uma doença. E aí nós vemos claramente a imagem do problema do pecado, que é o maior problema que a humanidade possui. Logo, se o pecado é um problema tão grande, tão grave, que o homem não é capaz de resolver por si próprio, e nós vemos a Bíblia Sagrada falar isso lá em Efésios 2, nós precisamos de um antídoto. Nós precisamos de um remédio. E aí entra a mensagem completa da salvação. Porque muitos querem falar do Cristo Salvador, e, gente, é impossível separar, ok? Que fique claro. É impossível separar a doutrina da salvação da doutrina de Cristo. Se nós não crermos que Jesus se entregou na cruz, ele não foi morto, não mataram, não arrancaram a vida dele. Aquilo ali é um sacrifício expiatório. O que é o sacrifício expiatório? É a entrega de um cordeiro santo, puro, imaculado, sem defeito, sem mancha, sem pecado, para expiar, para retirar a culpa de outro. Olha que coisa gloriosa. Então o sacrifício de Cristo é um sacrifício expiatório, porque ele tirou a nossa culpa. É um sacrifício que propiciou para nós paz, reconciliação com Deus, conosco e com os homens. Então é interessante que você fale sobre o princípio do arrependimento. E aí entra o problema do pecado e o homem precisa se arrepender. A Bíblia diz que o Espírito Santo, João 16:8, é aquele que convence o homem do pecado. Ou seja, o arrependimento, ele vem ao coração do homem quando ele ouve a pregação do Evangelho, conforme Romanos 10 nos fala, e aí o Espírito Santo trabalha para que o homem se arrependa, pois sozinho ele é incapaz. Efésios 2, o homem está morto em seus delitos e pecados. Porém, glória a Deus por isso, o Espírito Santo vem e convence o homem
do pecado, a fim de que ele busque arrependimento em Deus. Vale lembrar, arrependimento não é apenas o sentimento de remorso, é esforço, luta, a busca para não voltar a cometer os mesmos erros. Segundo princípio é a fé, porque eles deveriam crer. Eles deveriam acreditar na palavra que Deus deu a Moisés. E, gente, era difícil crer que uma serpente de metal faria alguma diferença. E a questão não era o objeto da serpente de metal. A questão era a fé, colocar a fé naquilo que Deus falou. E, por fim, a obediência, obedecer aquela ordem, caminhar na direção da ordem que receberam. E isso aconteceu ali em Números 21. As pessoas que olhavam para aquela serpente em ato de arrependimento, fé e obediência, eles eram perdoados do seu pecado e curados do veneno ali das cobras venenosas. De uma forma figurativa, é isso que acontece conosco, porque Jesus falou para Nicodemos, assim como a serpente foi pendurada lá no deserto, o Filho do Homem, ele estava falando dele, será pendurado no madeiro. E todo aquele que, em arrependimento, fé e obediência, olha para Cristo, continua olhando para Cristo, alcançará perdão dos pecados e o livramento do veneno do pecado, porque a Bíblia nos garante que a graça, a misericórdia, o favor de Deus que nos alcançou, ele também nos capacita aí a vencer o pecado. Pessoal, tá gostando dessas explicações, desses detalhes? Lembre de curtir esse vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. É rapidinho para você, mas para nós que estamos aqui trabalhando, ajuda muito. Ajuda aí de uma forma que você nem imagina. Eu queria comentar também com vocês alguns pontos dentro aqui da lição a respeito da salvação, no segundo tópico, que fala da natureza da promessa da salvação. E aqui nós temos 3 pilares aos quais eu quero trabalhar um pouquinho com vocês, para nós fecharmos essa videoaula, que são aí palavras-chave na soteriologia, na doutrina da salvação. A primeira delas é a justificação, a segunda é a regeneração e a terceira é a santificação. O texto bíblico de Romanos 5, versículo 1, diz que nós fomos justificados em Cristo Jesus. E ser justificado nada mais é do que ser declarado justo. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara, Romanos 3, 23, a Bíblia é muito clara em dizer que não há na terra, depois da queda de Adão e Eva, não há um justo sequer. Todos pecamos. Todos fomos separados da comunhão com o Pai. Agora, o homem precisa ser declarado justo diante de Deus. Por quê? Por conta dos seus pecados, da sua desobediência, da sua rebeldia, o homem foi declarado injusto diante de Deus. E como homens falhos e pecadores que somos, somos merecedores do castigo, da punição divina. Porém, temos que dar graças a Deus, porque o plano da redenção foi efetuado em favor da humanidade, não foi plano B. Deus já sabia que o homem cairia no pecado, e é por isso que Apocalipse 14 diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, o plano de salvação já estava estabelecido na eternidade antes do homem ser criado, antes do homem pecar. Glória a Deus por isso. Então, Deus não tinha obrigação, mas quis nos salvar. Deus não era obrigado, mas desejou nos resgatar lá do pecado. E Cristo na cruz, pagando o preço dos nossos pecados, pagando a dívida que era nossa, Colossenses 2, você pode ler isso de forma maravilhosa, nós fomos declarados justos diante de Deus. Irmão Micael, quem é que é declarado justo diante do Pai? Aquele que crê no Filho.
Lembra de João 3? Lembra de João 5, a leitura do textuário? Então, aquele que crê no Filho alcança essa bênção no momento da conversão, no ato que se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida por completo a Cristo. De toda a mente, de todo o coração, de todo o entendimento. O dia que você fez isso, o dia que eu fiz isso, Cristo nos declarou justos diante do Pai. Por mérito nosso? Claro que não. Pelos méritos do Santo Filho de Deus que pagou a nossa dívida. Esse termo da justificação, usado pelo apóstolo Paulo principalmente, ele era um termo forense. O que é isso, gente? É um termo dentro do campo jurídico do Novo Testamento. Então, os magistrados, os juízes, eles usavam esse termo. E ele sempre era colocado para falar a respeito de um escravo que foi comprado, um escravo que alguém pagou um preço por ele, e agora essa pessoa, ela possui o direito dele. Agora, veja que interessante, Cristo não nos comprou para nos fazer servos novamente, escravizados do pecado novamente. Cristo nos comprou e nos libertou para uma nova vida. Maravilhoso. A segunda ideia aí, dentro da soteriologia, da salvação, esse segundo aspecto que a lição coloca é a regeneração. A regeneração é o assunto que Jesus trabalha com Nicodemos em João 3, novo nascimento. Lembra de 2 Coríntios 5, verso 17? Aquele que crê em Cristo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Deixa eu dar um exemplo da regeneração para vocês, porque a regeneração é um ato que também acontece no dia do nosso encontro com Cristo, no momento que a pessoa verdadeiramente se arrepende dos seus pecados, é justificada por Cristo. A regeneração, pessoal, um exemplo muito prático, veja só, eu gosto de ilustrar isso assim. Pense na sua vida antes de Cristo, algum pecado que você cometia rotineiramente, alguma falha que hoje você sabe que era um pecado contra Deus, e você vai se lembrar que lá no passado nós cometíamos e nem lembrávamos. Nós cometíamos aquele pecado e nem nos importávamos. Como diz o brasileiro, não estava nem aí. Você cometia aquele tipo de falha moral, principalmente, e nem uma falha espiritual, nem agradecia a Deus, não orava, não lia a Bíblia. E isso não lhe acusava, não trazia um peso na sua mente, na sua consciência. Nem na minha. Por que isso? Porque a nossa mente estava cativa, presa pelo pecado. Nós estávamos mortos, espiritualmente falando. E aí vem o Espírito Santo e faz a regeneração. Nos faz nascer de novo. Nos faz um novo homem, uma nova mulher. E aí você vai lembrar. Depois que você teve o seu encontro com Cristo, você mentia e nem estava nem aí. Hoje, se você não vigiar e falar uma mentira, o que é que acontece? A gente chora. Oh, Jesus, me perdoa, tem misericórdia. Oh, meu Pai. Oh, Senhor, eu não vou vencer isso nunca, me ajuda. Eu sou o mais miserável dos homens. É assim ou não é? Olha, irmão Micael, quando eu não ia na igreja, quando eu não conhecia Jesus, se eu cobiçasse, eu nem me importava. Hoje, se eu não vigiar e fizer isso, meu Deus, é uma tristeza, é uma dor. Oh, Jesus, me mata, me leva para o céu logo. Por que isso? Por conta do novo nascimento. Então, o Espírito Santo trabalhou em nós para que isso acontecesse, nos dando uma nova mente, um novo coração, que agora
está desperto, tanto para a vida quanto para a morte. Então nós precisamos vigiar para não cometer os pecados, as transgressões contra o Senhor nosso Deus. E por fim nós temos a santificação, que é o terceiro aspecto aqui na soteriologia, na doutrina e na promessa de salvação. E a santificação, assim como a salvação, ela tem 3 tempos. Por que isso? Porque de forma posicional, nós estávamos na posição de impuros, de imundos. E aí Jesus nos colocou na posição de santos, que significa separados. Ah, irmão, santo é só Deus. Para de falar essa bobagem. Vai ler Bíblia. Paulo começa suas cartas sempre chamando os irmãos de santos. Ele não chama os irmãos de perfeitos. Então, pega isso aí. Ah, irmão, eu não gosto de falar que ninguém é santo, porque ninguém é perfeito. Paulo e a Bíblia chama os crentes, os cristãos, os discípulos de Jesus de santos. Por quê? Nós somos separados do mundo para Deus. Legal? Não é santo no sentido do catolicismo romano, de intercessor. Isso não existe. Isso aí não é bíblico. Isso é uma crença antibíblica. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, nós somos os santos, os separados de Deus. Já somos. Agora, entenda. Calma aí, segura o coração. Nesse sentido também, nós éramos os perdidos. Hoje nós somos os salvos. Estamos em Cristo. Agora, existe uma segunda etapa, que é o tempo presente. E tem a ver com a santificação progressiva e a salvação progressiva. O que é isso? Nós estávamos caminhando para a perdição. Agora nós estamos caminhando para a salvação. Nós, hoje, estamos sendo santificados até que Jesus venha. Até que Jesus volte, nós estamos e devemos ser diariamente santificados por Deus. A Bíblia coloca vários exemplos para nós a respeito da santificação. Nós temos a santificação como algo que Deus faz em nós, faz por meio de Cristo, por meio do sangue de Cristo, por meio do Espírito Santo, por meio da palavra. O homem também deve buscar a santificação. Eu vou deixar aqui na tela para vocês, e você pause esse vídeo se você desejar copiar. É uma informação bem legal do livro de apoio. Você pode pausar. Vou dar um zoom aqui. Olha aí. Então, você pode pausar se você desejar copiar os meios da santificação. E aí, nós estamos sendo santificados até que Jesus venha. E por fim, nós seremos plenamente santificados no dia da vinda do Senhor. Se estivermos mortos, seremos ressuscitados e receberemos o corpo glorioso, incorruptível. E se estivermos vivos, seremos arrebatados, transladados, levados ao céu, ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Nesse sentido do futuro, nós seremos plenamente santificados e seremos plenamente salvos. Amém? Espero ter ajudado você com alguns pontos aí dessa maravilhosa aula. Você, professor, prepare a melhor aula para a sua turma. Você, aluno, se capacite aí para também ajudar o seu professor e a sua turma. E não se esqueça, se inscreva no canal, lembre de curtir esse vídeo, deixe suas dúvidas e perguntas aí. Hoje estamos com a lição 5 dos adultos e no decorrer da semana, lição 5 dos jovens. Nos ajude comentando, compartilhando, se inscrevendo e indicando esses vídeos para mais pessoas. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Valeu!